Sabe uma coisa que todo mundo, sem exceção, enfrenta? Conflito. Pode ser uma crise que parece que vai engolir a gente, uma briga interna que não dá sossego, ou até a traição de alguém que a gente confiava. É universal. Mas e se a resposta para lidar com tudo isso estivesse escondida em textos antigos, de épocas e autores totalmente diferentes? E se eles juntos formassem uma estratégia única para vencer? Pois é, essa é a ideia que a gente vai explorar hoje. Então, a grande pergunta é: e aí? Quando a pressão vem de todos os lados, qual é a jogada? Como é que se luta quando o inimigo está ali batendo na porta? Ou, o que é pior ainda, quando o inimigo mora dentro da gente? Olha, hoje a gente vai desembrulhar uma resposta surpreendente, uma que ecoa por séculos e séculos de sabedoria. O nosso caminho aqui é bem claro. Primeiro, a gente vai identificar as três grandes frentes de batalha que todo mundo encara. Depois, vamos analisar cada uma delas com exemplos bem específicos. E, por fim, a gente vai descobrir o princípio, a ideia central que conecta tudo isso e que oferece, quem sabe, a chave para a vitória. Vamos começar, então, pela primeira frente, o cerco externo. Sabe, aquela batalha contra forças que parecem gigantescas, impossíveis de superar? E para a gente entender isso bem, vamos fazer uma viagem no tempo, até uma crise daquelas, uma crise épica mesmo, que está descrita no livro de Isaías. Imagina só o cenário, porque a situação era desesperadora. O exército mais poderoso do mundo da época, os assírios, simplesmente cercaram Jerusalém. E a ameaça não era só militar, não. Era também psicológica, sabe? Eles ficavam ali ridicularizando a fé do povo. No meio disso tudo, o rei Ezequias teve que fazer uma escolha que ia mudar tudo. E contra toda a lógica, o cerco foi quebrado. Mas não por força militar, e sim por algo que desafiava completamente a razão. E aqui está o pulo do gato. O conflito todo se resumia a uma decisão. Confiar naquilo que se pode ver, exércitos, alianças, o poder convencional, ou confiar numa promessa invisível. A Assíria representava a força bruta, o palpável. Já o rei Ezequias, ele apostou no invisível. A escolha dele desafiou a lógica do mundo, mas no fim se provou a estratégia vencedora. Bom, agora a gente sai desse campo de batalha externo e vai para um outro, um que é bem mais íntimo e que muitas vezes é bem mais difícil. Essa é a guerra interna, a luta que a gente trava dentro do peito, dentro da nossa cabeça. E ela está descrita de forma brilhante no livro de Gálatas. A fonte desse conflito interno todo é chamada por um termo bem específico, a carne. Mas olha, não tem a ver com o corpo físico, tá? É mais sobre aquela nossa parte que é inclinada para o egoísmo, para a autodestruição, para o caos. É como se fosse a raiz de toda a nossa bagunça interna. E quais são os resultados dessa guerra interna? O texto é bem explícito, dá uma olhada. Conflito, divisão, raiva, ciúme. Em resumo, tudo aquilo que destrói relacionamentos e acaba com a nossa paz. Não são só sentimentos ruins, né? São, na verdade, os destroços de uma batalha interna que foi perdida. Mas existe uma alternativa. O mesmo texto aponta para um outro caminho, um com resultados completamente opostos. Onde tinha caos, nasce a paz. Onde tinha ódio, nasce o amor. Onde tinha impulsividade, o domínio próprio. Isso sugere que a vitória nessa guerra interna não vem de simplesmente suprimir o que é negativo, mas sim de cultivar o positivo, alimentado por uma fonte, digamos, superior. A nossa terceira frente de batalha é talvez a mais sutil de todas. São os perigos que se escondem nas sombras. É a guerra de palavras, das conspirações, dos ataques ocultos. E quem descreve isso muito bem é o Salmo 64. O Salmo descreve um processo que é deliberado, é estratégico. Não é um ataque aleatório. As palavras são afiadas como se fossem espadas. As mentiras são apontadas como flechas. E os ataques são lançados de emboscada, para causar um máximo de dano sem que o agressor seja visto. É uma guerra que não se luta com exércitos, mas que ataca direto a nossa reputação e a nossa confiança. Então, vamos recapitular. A gente tem um cerco externo que é avassalador, uma guerra civil interna e ataques traiçoeiros vindo das sombras. Parecem problemas completamente diferentes, que precisariam de soluções diferentes, certo? Mas e se não for bem assim? E se existir um princípio unificador, uma única arma que sirva para essas três frentes? Pois é aqui que tudo se conecta. A gente vai descobrir agora o elo perdido, a estratégia única que se aplica a cada um desses cenários de conflito. E ela vem de uma fonte de sabedoria que não envelhece. E a solução, olha só, não é complexa. Não é uma estratégia militar com 10 passos. É um fundamento. Um único e poderoso comando.
A resposta é essa. A ordem é para adquirir algo de valor inestimável, a verdade. E não só a verdade, mas as suas companheiras, a sabedoria, a instrução e o entendimento. O texto trata isso como um bem precioso que deve ser comprado a qualquer custo e nunca, jamais ser vendido. É este o princípio que unifica todas as batalhas. E como é que isso se aplica na prática? Vamos ver. Contra o cerco externo, a verdade desmascara a propaganda do inimigo. Foi a confiança na promessa, na verdade, que salvou Ezequias. Na guerra interna, é a sabedoria que nos ajuda a discernir entre os impulsos da carne e a virtude do espírito. E contra os ataques nas sombras? Bom, aí o entendimento expõe as mentiras, revela as conspirações. Em cada frente, a verdade é a arma universal. Então, no fim das contas, a estratégia definitiva para qualquer conflito, segundo essa sabedoria antiga, não é sobre poder ou tática, mas sobre adquirir e se agarrar àquilo que é verdadeiro. O que nos deixa com uma pergunta final e que é crucial para nossa era. Num mundo saturado de ruído e desinformação, onde é que se compra a verdade?